Palestra realizada na noite de 18 de janeiro de 2023, na Casa Espírita Amor e Caridade, com o expositor Antoniel Moraes da cidade de Uberlândia. Tema: Maravilhoso e o Sobrenatural. Boa noite a todos. Obrigado aí pela oportunidade, mais uma vez, aqui na casa. Se não estiver ouvindo bem aí, pode dar um puxãozinho de orelha na gente aí, que a gente vai se adaptando ao microfone aqui. Hoje o que a gente preparou para estar trazendo para todos nós está mais voltado dentro do capítulo do Livro dos Médiuns, mas está relacionado diretamente com a questão nossa de evolução, principalmente nós que iniciamos dentro da doutrina espírita. O capítulo, mais ou menos, ele trata para nós, vamos dizer assim, sobre o maravilhoso e o sobrenatural. E o interessante é que a maioria de nós, que não é de um berço espírita, vamos dizer assim, adentramos a doutrina através de algumas dificuldades que a vida nos faz encontrar. Na maioria das vezes, a gente não entende o porquê que bate a nossa porta. E que se a gente não conseguir abrir os nossos olhos para entender e diferenciar o que é esse maravilhoso e o que é sobrenatural, a gente vai continuar numa mesma caminhada, colocando os joelhos no chão, fazendo as nossas preces mais maravilhosas, e os problemas vão continuar batendo a nossa porta. E a gente ainda vai continuar nos mesmos processos de crucificação de Jesus Cristo, apontando o dedo para a espiritualidade e não conseguindo entender o porquê que as coisas assim acontecem. E a doutrina traz para nós, como algo de mais maravilhoso, a demonstração, a revelação de todos os atos que podem sim e por que estão acontecendo diante de nós. Jesus Cristo, na sua passagem, ele deixou para nós de aprendizado que o que iria mudar as nossas vidas não eram as suas transformações, vamos dizer assim, sobrenatural perante aqueles irmãozinhos em que ele se encontrou. Mas ele sempre deixou relatado que o que mudou naqueles momentos, naqueles processos, foram a fé deles. A fé deles que curou, a fé dele que mudou, a fé dele que fez ele enxergar, e assim com todos os processos que a gente tem dentro dos textos bíblicos, que hoje, dentro da doutrina do Evangelho, traz para nós. E o Livro dos Médiuns em si, dentro desse capítulo específico, traz para nós a necessidade da gente buscar o conhecimento e diferenciar essa questão do que é maravilhoso e o que é sobrenatural. Que se a gente ainda não buscar impregnar a nossa essência espiritual de conhecimento, que a doutrina nos dá, a gente vai conviver com os diversos tipos de fenômenos, dificuldades, e a gente vai os denominar de sobrenatural. Porque é uma forma da gente fugir da realidade, de entender como que aquilo funciona e escorar na espiritualidade. A verdade é que a gente vive tentando fazer uma negociação com eles. A gente foge do entendimento, a gente aceita aquilo que nos agrada, e aquilo que não agrada a gente fecha os olhos, tampa os ouvidos. E às vezes a gente fala, não, é culpa dos nossos obsessores. Então eu vou ali na casa espírita, tomo os meus passes, participo de alguns trabalhos e eu sou regenerado, e aí a vida vai melhorar para mim. Enquanto a gente não entender que somos irmãos de Jesus Cristo e temos os mesmos poderes que ele, só que a gente precisa exercitar para colocar em prática, a gente vai utilizar esses poderes da maneira mais errada possível. A gente vai estar atraindo para nós tudo que é de negativo. Porque ainda somos espíritos ainda taxados de preguiçosos, omissos, ociosos. A gente é a porta larga e a porta estreita. O mal, ele é escandaloso, ele é insistente, ele interfere no nosso livre-arbítrio. Ele fica ali, buzinando na nossa orelha. E o que a gente faz? A gente se entrega. E o bem não, o bem é dificultoso. Ele é tímido, ele é silencioso. A gente tem que correr atrás, praticar. E muitas das vezes a gente não vai ver o resultado. A gente vai conviver com um filho nosso em dificuldade durante um processo encarnatório quase que na totalidade, fazendo o melhor para ele, e a gente não vai receber, na maioria das vezes, um obrigado. Porque essa melhora, às vezes, ela vai ser despertada em um desencarne ou num próximo processo encarnatório. Então, o bem, ele, de certa forma, se a gente ainda necessitar ver para crer, torna-se difícil. Tudo vai ser sobrenatural. E a gente precisa entender que tudo é maravilhoso. E está à nossa disposição. E a gente precisa saber utilizar. Quando a gente fala em evolução, não é a gente ficar sentado no sofá da nossa casa, na mesma rotina, ou ir para o meu trabalho, encontrar com as mesmas pessoas,
E não parar para raciocinar que as dificuldades são as mesmas deles, as minhas, e o que vai diferenciar é a forma que cada um de nós vamos se deparar com aquele problema. Porque se eu começar a enxergar isso diferente, eu vou começar a crucificar o nosso pai, que ele não é justo, ele está me dando uma vida diferente do meu irmão, a dele é melhor do que a minha, ou a minha é melhor do que a dele. E quando a gente busca informação e a doutrina nos dá isso, a gente consegue ter um pouco mais de esclarecimento e isso facilita as nossas tomadas de decisões. Porque se a gente partir do pressuposto, Deus é justo e maravilhoso, e eu tenho as dificuldades do meu lar, e o meu irmão também tem as dificuldades dele, e eu começar a entender que essas dificuldades elas são as mesmas, e que às vezes o que altera é a forma como a gente as interpreta e as recebe, eu vou começar a oferecer a minha outra face, quando eu me deparar com ele em um determinado momento. Às vezes eu vou acordar com o meu estado de espírito hoje melhor. Então eu vou ter condição de, ao cruzar o caminho dele, ter um pouquinho mais de compaixão. Eu vou me hesitar mais. Porque hoje ele pode ter acordado do seu lado esquerdo, vamos dizer assim. E se a gente conseguir colocar isso em prática, a gente vai chegar em determinado momento e entender o que é o processo evolucional, o que é a escolinha da vida. É a vivência, são as provas do dia a dia, colocando em prática e tirando as melhores notas. Só que para isso a gente necessita de estudo. E o estudo ele vem de duas formas, teórico e prático. E o mais interessante, o teórico a gente já tem. Entre as nossas idas e vindas dos processos encarnatórios, a gente já se preparou nas universidades espirituais. Só que a gente veio para a prática. E a gente escolheu todos aqueles que vão cruzar o nosso caminho. A gente selecionou eles. Jesus Cristo nos avalizou. Falou, podem ir, que vocês vão vencer. Vocês vão conseguir realizar os resgates, vocês vão conseguir controlar os seus vícios e exaltar as suas virtudes. Só que quando a gente chega aqui, em um processo reencarnatório, repetir, nós somos taxados de preguiçosos, ociosos, o que a gente faz? A gente começa a repetir a porta larga, os nossos vícios. E adquirimos padrões negativos que nos acumulam, que nos acompanham. A gente vai continuar fazendo as nossas preces, tomando os nossos passes, e os problemas não vão se melhorar. Às vezes a gente sai daqui hoje melhor, e a gente precisa entender que eu vou sair daqui bem, mas eu tenho uma palavrinha crucial que está dentro do Evangelho em todas as obras espíritas, que às vezes ela nos incomoda. Essa palavrinha chama responsabilidade. Todos nós temos. Foi nos dado o dom da vida. Foi nos dado uma bagagem de informação. Foi nos permitido conviver com outros irmãos. Então a gente tem por responsabilidade conter os nossos vícios. E eles vão ser contidos através da prática, da vivência. Aquele que é muito estressado, ele vai conviver em um meio mais pertinente a estimular o seu estresse, para que ele possa exercitar. Ele não vai conviver em um lar maravilhoso, suave e calmo. E não é porque Deus o está castigando. É porque se ele ali vivesse, ele não iria desenvolver esse vício. Ele iria usar a sua característica mais natural, o comodismo. Então, o meio em que a gente vive nos pressiona. E essa pressão ela é natural, que é para nos estimular a exercitar o que a gente tem de informação. Então, cada um de nós viemos para um processo encarnatório com a família que tinha que vir. A gente tem o trabalho em que a gente já necessitava e a gente ganha o que a gente precisa para contribuir com o nosso processo encarnatório. Eu posso ganhar mais? A nossa evolução espiritual vai dizer por isso. Mas como assim? Como que funciona? O maravilhoso sobrenatural. Se eu não tiver entendimento, eu vou achar que tudo está baseado em algo sobrenatural e a espiritualidade precisa resolver os meus problemas para me melhorar no meu serviço, no meu trabalho. Mas se a gente tiver o entendimento e perceber que o mundo material ele não é diferente do mundo espiritual, eu preciso agregar valores e informações da minha essência espiritual, eu preciso agregar valores a mim, espírito, perispírito e corpo, aqui nesse mundo material. Então, se eu quero algo, eu preciso caminhar até ele. A gente precisa entender que no nosso processo evolucional, o que a gente denomina de vícios, na verdade, eram pontos de energias para facilitar o nosso processo de evolução. A gente olhar para o nosso vizinho, ele ia estar ali crescendo materialmente, e aquele ponto de energia ia latejar e ia falar, olha, eu quero aquilo também.
Só que eu ia correr atrás, eu ia procurar entender e ia tentar fazer algo para seguir aquele caminho. Mas, em contato com a matéria, a gente começou a olhar para o vizinho e falar, eu quero aquilo também. Ele tem, e não a olhar o esforço dele e a caminhada percorrida. E a gente ia querer qualquer custo. E, de certa forma, mais uma vez, crucifica a espiritualidade, porque ele tem, porque eu não. E isso foi externando e aumentando de tamanho e intensidade, e nós somos ótimos para dar nomes. E a gente começou a denominar, para facilitar a compreensão e entendimento. E aí a gente denominou de inveja, e aí outros sentimentos a gente denominou de ciúme, de raiva, de ódio. E aí a gente para analisar, mas se isso existe, Deus é o criador de tudo e de todas as coisas. Mas por que ele criou o mal? Na verdade, ele não criou. Ele deu essências na nossa caminhada inicial para que a gente utilizasse a nosso favor dentro de um processo de evolução. Só que nós, com os grandes poderes que temos nas nossas mãos, a gente distorceu tudo. E a gente começou a utilizar a nosso favor sem ter a compreensão o que era bom ou ruim. E a gente faz isso até hoje. A gente vai fazer as nossas preces, a gente está pedindo a solução de determinados problemas. E a gente nem presta atenção para perceber se esse dito problema não é uma oportunidade de melhora. E aí, às vezes, a gente insiste tanto, e a espiritualidade, ela fala amém. Fala, se é assim que você quer aprender, eu vou permitir. E aí, as coisas começam a se desmoronar, e mais uma vez, a gente recorre à espiritualidade. Então, se a gente começar a entender, pessoal, como que funciona, facilita as visões, as ações, principalmente as capacidades pensantes. Quando a gente fala que Jesus Cristo curava as pessoas, e ele disse que nós faríamos isso e muito mais, isso está muito além da nossa questão mediúnica. Porque isso mesmo dentro das obras nos deixa relatado que não é das ações praticadas visuais que vai trazer o processo de cura. Jesus já dizia que era a nossa fé que nos curava. A gente tem hoje os processos mediúnicos como meio de nos estimular a trabalhar. Imagina só um exemplo dentro de uma matemática simples e grotesca. Se um processo encarnatório anterior, eu fui um ser terrível e tirei a vida de milhares de pessoas. Dentro de um processo regenerativo, o nosso Pai Maior me deu a oportunidade de voltar para fazer alguns resgates. E dentro das nossas leis divinas de existência, nós sabemos que eu não vou precisar morrer milhares de vezes para mim poder realizar esse reajuste. Só que ele me dá uma oportunidade maravilhosa. Eu venho com a minha mediunidade e ele me envia as pessoas para me poder auxiliar. E eu acho que estou auxiliando, estou sendo um intermediário, mas na verdade eu estou me regenerando, estou aprendendo, estou trocando energia. E aí a gente entende que todos nós, dentro de um ciclo, somos trabalhadores de Cristo. Quando a gente começa a entender que o que a física acompanha as revelações espirituais, por que os opostos se atraem? Um espírito sempre na sua maior evolução vai tender a voltar e auxiliar o menos evoluído. E a gente às vezes não consegue compreender e confunde isso com sintonia. Se eu sou bom, eu vou estar próximo de pessoas boas. Isso é sintonia, está relacionado ao meu padrão vibratório. O que eu emito, eu vou atrair algo de semelhante. Mas quando eu começo a atingir a minha evolução, eu começo a me desprender dos prazeres materiais. E o maior prazer de um espírito em máxima evolução, vamos dizer assim, é ajudar o mais necessitado. Olha a distância ainda que a gente está. E aí o que é complicado da gente poder fazer as nossas preces e falar assim, meu Pai, eu queria ser mais feliz. Tem como o Senhor me auxiliar? O que é o significado de felicidade para cada um de nós? Porque se a gente for pedir, Ele vai nos atender. Se para mim a minha felicidade está relacionada a algumas questões materiais, Ele vai até me permitir. Mas para mim poder aprender algo. E isso acontece conosco constantemente. E que se a gente começar a ter um olho clínico para aquilo que bate a nossa porta, a gente começa a ter uma vida muito mais tranquila. A gente não vai pedir a felicidade nas nossas preces, a gente vai vivê-la. A gente vai poder prosperá-la. A gente vai começar a emiti-la.
Isso vai dentro das nossas ações. E não adianta a gente querer pular etapas. Eu ignorar a minha primeira escola da vida, que é a minha família, querer fazer o bem lá fora, para o mundo inteiro, mas se eu tenho um princípio, que é realizar esse reajuste e desenvolver o amor para aqueles que estão comigo, nessa primeira escola da vida, para mim depois dar saltos maiores. Eu posso ir lá, vou estar trocando as minhas energias, vou estar contribuindo, vou estar ganhando meus bônus horas, só que eu vou ter sim a minha responsabilidade ainda que eu afirmei, não estou conseguindo. Não adianta eu virar em determinado momento e falar, eu vou suportar determinada pessoa. A gente precisa desenvolver o amor. E ele vai ser desenvolvido tentando, praticando. A gente precisa querer. Se a gente começar a querer apenas conviver e aceitar, a gente vai entrar num padrão vibratório tal que a gente vai aceitar tudo que vai chegar a nosso dispor. E as nossas preces não vão ser úteis, necessárias para poder corromper esse muro que a gente vai estar criando. Porque vocês já pararam para analisar, quando a gente fala de conhecimento maravilhoso e sobrenatural, como é que funciona a prece? Aqueles que não têm entendimento acham que é algo sobrenatural. Eu faço as minhas preces, são palavrinhas mágicas e aparece alguém com a varinha de condão, muda a minha vida naquele momento e eu estou purificado. Mas aqueles que têm a compreensão, vê o quanto maravilhoso é a ação de uma prece e consegue fazê-la com mais fervor e dá intensidade e continuidade naquela resposta. A gente precisa entender, pessoal, que a prece, quando a gente a realiza, a gente recebe uma blindagem externa. Por quê? Nada nem ninguém interfere no nosso livre-arbítrio. Ninguém vai vir interferir nos meus vícios e nas minhas virtudes. Eles vão vir me dar uma blindagem externa. O que é essa blindagem externa? Nenhum irmãozinho vai poder vir me influenciar. Eu vou poder adentrar em qualquer meio e eu não vou ser influenciado. Mas tem uma coisinha chave e crucial. Todas as decisões que vão ser tomadas vão ser minhas. Sozinho. Ninguém vai me influenciar. E aí o grande segredo. Se eu estiver numa caminhada evolutiva, as minhas decisões serão boas. Se eu ainda não continuar, se eu ainda estiver com algumas máscaras, se eu estiver indo na casa espírita para tomar um passe, mas eu volto lá de fora com os meus mesmos vícios, principalmente os pensantes, porque as ações errôneas, elas não são necessárias apenas as visuais e palpáveis. As pensantes são as principais. A gente está emitindo energias. E aí a gente começa a atrair aquilo em que a gente está cultivando. E aí a gente começa a entender que quando a gente está ali fazendo as nossas preces e as coisas não estão melhorando, eu não tenho que crucificar a espiritualidade. Eu tenho que desenvolver a minha humildade e na hora que eu estiver com os joelhos no chão, olhar para o meu interior e a minha reforma. O que eu preciso mudar? Porque eu que estou emitindo algo, um sinal que está atraindo tudo isso. Quando a gente começa a entender isso, a gente vai entender o que é um processo de influenciação. Processo de influenciação nada mais é do que a nossa permissão perante os nossos vícios, por irmãozinhos nossos que estão aqui vagando nesse momento de uma dimensão paralela. Aquilo que é de sintonia, eu me aproximo. Sintonia. Então, se eu tenho os nossos ditos obsessores e eu gosto de colocar a culpa neles, lembre-se, 90% da responsabilidade é nossa. Porque eles vêm para saciar algumas vontades que eu estou emitindo. Então eu vou fazer as minhas preces, vou ter as minhas blindagens externas, mas eu vou estar emitindo ainda algo ruim. Um sinal que vai atrair toda a negatividade. Eu vou fazer as minhas preces, vou ter a minha blindagem externa, mas eu não me desconectei do meu pessimismo. Eu vou continuar atraindo as mesmas coisas. Nada vai começar a dar certo. E o que a gente ainda entra em um estado turbulento de querer mais uma vez crucificar a espiritualidade. E quando a gente faz isso, pessoal, é como se a gente voltasse no tempo. A gente estava lá crucificando Jesus Cristo. Escolhendo entre Jesus e Barrabás, a gente ia com ele. E a gente continua fazendo isso. E quando a gente começar a perceber o que funciona, a gente vai dando uma maturidade para o Espírito. Ele vai simplesmente tendo a condição, através da nossa permissão, de começar a utilizar as nossas virtudes. A gente vai começar a chegar em ambientes e sentir a energia do ambiente.
eu vou ter a minha blindagem externa com as minhas preces e eu vou estar emitindo as melhores vibrações. Vibrações essas que, quando entrar em um ambiente em que tem uma energia diferente, ela vai dar rejeição. E aí a gente vai perceber, e cada um de nós vai ter um tipo de demonstração. Aquele que não tem um determinado, vamos dizer assim, período evolucional, ele se desespera, ele entra em prantos, ele vai dar birra. Aquele que já consegue ter uma compreensão maior, ele vai parar para refletir, ele vai conseguir mudar os seus pensamentos, ele não vai deixar que se conecte, porque a gente não falou que o mal é insistente, ele vem, bate, fica ali martelando. Quando a gente sente essa energia diferente, ela vai começar a tentar nos tirar do estado nosso normal. Então isso não é sobrenatural, é algo maravilhoso que existe e que está diante de nós, faz parte do nosso convívio, do nosso dia a dia. Só que a gente precisa se antenar. A gente fala tanto nas questões das religiões, não é nem tanto, é questão da espiritualização. As religiões são escolas para nos edificar, para nos direcionar a um caminho edificante. Se a gente não tivesse, a gente continuava na ociosidade, no comodismo. Então a gente precisa ter meios para nos estimular nessa caminhada evolutiva. Olha que interessante, quando a gente fala maravilhoso e sobrenatural, a gente fala tanto em evolução, transição planetária, a gente já ouviu falar tanto dentro da Casa Espírita, um planeta de regeneração. O que é esse planeta de regeneração? O que vai mudar? Vocês já pararam para analisar? Se a gente fala tanto em regeneração, que o bem vai prevalecer sobre o mal, a gente precisa entender isso, e como é que funciona. Como assim, o bem vai prevalecer sobre o mal? Mas eu não estou vivendo hoje um planetinho que o mal prevalece sobre o bem em quantidade? Mas o que mantém o mal aqui nesse planeta? Primeiro, o que mantém? Os nossos pensamentos. Dentro das obras do Chico Xavier, tem uma delas que ele faz uma matemática simples. Das nossas 24 horas do dia, 23 horas e alguns segundos, a gente só pensa coisa errada. Esses outros segundos restantes para inteirar um minuto são os momentos em que a gente tira para fazer as nossas preces. Vocês acham que a atmosfera do nosso planeta ela é maravilhosa? Por que o mal aqui ainda se instala? Porque nós o alimentamos. Dentro do nosso processo encarnatório, a gente repete os padrões negativos. A gente entra na ociosidade. A gente vive escolhendo as portas largas. O bem, ele apresenta-se visualmente ser difícil. Porque ele quer impregnar na nossa essência e não sair mais. Ele quer que a gente atinja um processo evolucional que qualquer esquina que eu for e ouvir uma conversa contrária, ela não vai me corromper. Então eu preciso entender, vivenciar, sentir ela na prática, porque eu mesmo vou chegar um momento e vou falar, eu não quero mais isso para mim, isso é errado, eu quero isso é certo. E aí eu vou entender o que é o poder maravilhoso, tanto que o bem é maior que o mal, porque eu vou dar o comando, e as coisas vão acontecer. E isso acontece com aquele que é otimista. Ele dá o comando, ele chega e fala, eu quero isso e vai acontecer. Às vezes não é da maneira exata, mas é proporcionalmente, porque ele está emitindo aquela energia. Querendo ou não, num processo evolutivo, o seu otimismo faz com que ele mude os seus pensamentos. E ele, assim, emite pensamentos pertinentes a algo construtivo. E que se a gente levar isso ao pé da letra, a gente faz isso no nosso dia a dia, no livro que a gente lê, no programa de televisão que a gente acompanha, a gente começa a entrar em sintonias melhores. E aí, com um determinado tempo, a gente precisa se desprender do imediatismo, a gente começa a perceber que a gente vai mudando o padrão, as coisas vão melhorando, o nosso trabalho a gente recebe uma promoção, a gente recebe um aumento, o país vai estar numa crise e a empresa está dando um aumento para nós, a gente fala, é um milagre, fala, não, é algo maravilhoso, existe, a gente está colocando em prática e está contribuindo. E quando a gente começa a emitir isso e colocar em prática, a gente vai entender o tanto que o bem é maior do que o mal, que a gente pode estar no meio de milhares de pessoas pensando as piores coisas possíveis. Se você estiver com seus pensamentos edificantes, você está protegido. Esquece o outro. Preocupa com você. Cada um tem a sua responsabilidade. Os seus pensamentos te blindam. E o mais interessante, ele atinge o próximo.
O que a gente tem de característica de imediatista? Se eu faço prece para alguém, eu quero olhar para ele e ver ele sorrindo. Eu quero ver ele melhorando o estado visual. Eu quero que ele venha e me dê um abraço. Eu preciso ter a confirmação de que as minhas preces atingiram. E não é assim, funciona. Porque se assim fosse, eu estou interferindo no livre-arbítrio dele. E a gente sofre e se desgasta por conta disso. Eu fiz a minha prece, é o que a gente fala de ter a fé. Eu não preciso ver para crer. Eu não preciso ver a reação. Eu não preciso conviver com o meu filho 80 anos e ele não olhar para mim e agradecer. Eu tenho fé de que o que eu estou fazendo está impregnando a sua essência e no momento oportuno ele vai ter maturidade espiritual para utilizar. Eu estou criando ele para o mundo. E assim somos. Criando para a nossa vivência, pelo nosso Pai maior. A gente conviver com as dificuldades e saber lidar. Se a gente for ver dentro da obra espírita, não há nenhuma escritura que nos proíbe de fazer determinada coisa. E isso que é um problema sério, que a maioria de nós, quando adentra um processo encarnatório, não vem num berço espírita. Porque a gente precisa, às vezes, passar por algumas outras escolas que o conhecimento é um pouco mais restringido, mas que tem algumas disciplinas que nos condiciona a limitar o nosso pensamento, para depois a gente ter uma capacidade para receber uma determinada liberdade de pensamento. Às vezes eu venho de determinada religião que ela vai falar para mim que se eu fizer o mal eu vou ser castigado. E eu vou viver até os meus 15, 16 anos com isso na minha mente, porque a minha essência não era muito boa e que se eu tivesse uma liberdade eu ia escambar. Mas aquilo ali, de certa forma, me reprime e eu começo a me hesitar. E quando eu chego nos meus 15, 16 anos, eu atinjo uma determinada maturidade através da prática e a vivência, que eu falo, eu consigo agora conviver com o que é liberto. E aí a gente acaba que entra e chega dentro da doutrina espírita e tenha tamanhas revelações e fala, olha, pode fazer o que você quiser, só que tenha responsabilidade. Você vai colher o que você plantar. E aí a gente tem que estar preparado para isso. E a gente colhe constantemente, mesmo depois da fase adulta, as nossas dificuldades e problemas lá atrás que a gente plantou. Só que isso não é para ser algo dolorido. A gente não vê muito falar dentro da doutrina que o espírito, em um processo evolucional, ele evolui através do arrependimento. Quando a gente se depara com a dificuldade, por que não a gente olhar para o nosso interior, tentar encontrar aquele arrependimento, ver aquela ligação em algo que foi cometido lá atrás, pedir um perdão que seja para a espiritualidade, para a gente poder caminhar. Ela está ali para isso. Ela está conosco. Quando a gente fala que a gente tem tudo ao nosso lado para comprovar o espiritual, para impulsionar as nossas ações, voltando lá na questão da nossa evolução do planeta, regeneração. Olha que interessante. A gente fala no mundo de regeneração e o que o bem vai prevalecer sobre o mal, o bem, nós, espíritos encarnados, a gente vai necessitar menos da matéria. Essa matéria densa, grotesca, pesada. Isso está relacionado diretamente com o quê? Com a gravidade do planeta. Mas o que tem isso a ver? Cientificamente, eles já comprovaram para nós que o eixo de rotação, milimetricamente, vai ter uma leve alteração. Está sofrendo. O que isso interfere diretamente no nosso planeta? Isso vai alterar a gravidade do planeta. Essa alteração é mínima. Mas em que altera ainda mais? Vamos mais a fundo. O peso dos nossos corpos, massa. Nossa matéria. Então quer dizer o quê? Vamos ser otimistas. Estamos evoluindo. A gente está perdendo essa massa densa. A gente vai chegar em um processo evolucional e a doutrina traz para nós, em várias moradas do nosso Pai, em algumas delas a gente tem ali o espírito com o perispírito apenas convivendo. Não há necessidade do corpo material. A gente está atingindo isso. Por que o corpo material? Ele restringe as nossas virtudes. Porque senão a gente não ia evoluir, a gente não ia aprender nada. A gente ia utilizar os nossos superpoderes a nosso favor. E a gente ia reencarnar em um processo inicial como criança, para a gente poder andar novamente, sim, todas as etapas, a gente poder ali, até ganhar um dinheiro para comprar uma bicicleta, uma moto ou um carro, eu teria que andar de ônibus, conviver com outros espíritos encarnados, para mim conviver com as dificuldades, desenvolver em mim a humildade, a compreensão, a aceitação, vários vícios e entrar num estado latente, para mim chamar para reflexão.
Então a gente há necessidade de passar por essas etapas da vida. Só que se a gente viesse com os nossos superpoderes, os poderes do Espírito, a gente ia pular. Eu ia deixar para ir para o meu trabalho nos últimos segundos. Eu ia me teletransportar. Opa, cheguei lá. E aí a gente evolui como? Se a gente não ia ter dificuldade. Então a gente vem com um corpo material que restringe e a gente vai ter que aprender a andar novamente. E aí, quando a gente começa a atingir essa determinada evolução, a gente tem o aval de vir diminuindo o peso desse corpo e vai nos dando mais condição de utilizar os nossos superpoderes. Mentalmente, a gente consegue vencer essa barreira, esse corpo denso, e utilizar. O mais simples deles é a capacidade pensante. Quando a gente perde alguns valores perante as nossas famílias, principalmente aquele de acordar pela manhã e dar um abraço no seu pai e na sua mãe, se a gente for levar o pé da letra e entender a riqueza de informação que a doutrina traz para nós, é um passe magnético. Se eu acordei e eu tenho aquele sentimento verdadeiro latejando dentro de mim e eu quero dar um abraço verdadeiro, eu estou impulsionando as melhores energias para ele. Vocês sabem o que um passe magnético tem a capacidade de fazer? Vocês devem saber, né? Que todos nós viemos na casa espírita para ver se tomamos um passe, né? Para melhorar. Gente, um passe magnético, ele realiza resgates de encarnações, de séculos de encarnações para trás. Um passe magnético, ele tem a capacidade, dependendo da nossa intensidade, de realizar uma cura e um tumor em um irmão nosso. O que é um tumor? É acúmulo de energia negativa derivada de pensamentos nossos. A gente acumula tanto pensamento negativo no espírito ou perispírito, chega um momento que ele extravasa e vai para o corpo físico, transformando num tumor. Como é que eu resolvo isso? Esses pensamentos negativos, nós os adquirimos e impulsionamos com os nossos vícios. A maioria de nós, o nosso orgulho, a nossa raiva, a nossa ira. E às vezes em um segundo, com um abraço latejante de um espírito familiar nosso. Familiar nesse processo encarnatório. Às vezes em outro ele foi o nosso inimigo. Mas ele venceu aquela vontade que lhe bateu e ele foi lá e nos abraçou. Ele emitiu energias que quebrou todas as barreiras de influenciações de diversos processos encarnatórios para trás. Ele demonstrou para o mundo espiritual que nos cercam, em que a gente os intitula de obsessores, que nós é que comandamos e que hoje a gente está aqui para tentar fazer diferente e ser melhor. Que eles não têm condição mais sobre essa nossa virtude. A gente começa a quebrar laços de influenciações de diversos processos encarnatórios. São coisas gigantescas e maravilhosas que existem. São visuais e palpáveis. Às vezes a gente não as enxerga porque a gente não está no estado de espírito correspondente. Mas lembre-se, a gente não precisa ver para crer. A gente pode sentir. E para sentir, a gente tem que praticar. E para praticar tem que ter alguém. Por isso que a gente só evolui vivendo em sociedade, com o próximo. Se eu tenho na minha família 1, 2, 3, 4 irmãos, eu tenho por responsabilidade. Essa palavrinha pesa. Desenvolver o amor por eles. E desenvolver o amor não é olhar para ele e falar, não, meu irmão tem todos os defeitos. Porque quando a gente o intitula todos os defeitos, pessoal, lembre-se, eles são espelhos, semelhança nossa. Eu sou mestre nesses doutores, nesses defeitos. Eu consigo encontrar um passe mágico. Mas quando eu assim consigo identificar, é para mim olhar para o meu interior e falar, cara, eu não quero encontrar isso mais não. Deixa eu oferecer a minha outra face. O que é oferecer a outra face que a gente tem dentro dos ensinamentos espíritas e dentro dos textos bíblicos que Jesus trouxe para nós de aprendizado? Oferecer a outra face é a gente chegar, oferecer para pedir levar uma bordoada? Oferecer a outra face é a gente oferecer o nosso outro estado de espírito. Porque se eu estou enxergando os vícios e as dificuldades do meu irmão, é porque eu estou com esse padrão vibratório latejante e eu me conectei a ele. Isso é real, não é sobrenatural. E que se eu oferecer a minha outra face, fazer uma reforma interior em questão de segundo, faça uma prece e mude os seus pensamentos. Fala, não, eu vou perdoar esse irmão, eu vou dar a condição de enxergar o que ele tem de melhor, porque ele também tem. Em questão de segundo, a gente começa a olhar para o mesmo indivíduo e olhar ele diferente. Eu mudo o meu padrão vibratório e me conecto.
Isso acontece conosco no dia a dia, no trabalho, na família. As mesmas pessoas que trabalham conosco, elas nos desejam bom dia, a gente a recebe dependendo do nosso estado de espírito. A gente tem o hábito de dizer que se eu acordei com o pé direito, ele me deseja bom dia e eu falo bom dia. Mas se eu acordei com o meu estado de espírito com o pé esquerdo, ele me deseja bom dia, a gente tem a audácia de dizer, esse cara está querendo aparecer. O que ele está me desejando bom dia? E é o mesmo irmãozinho de sempre. Está dentro de nós. É oferecer o outro a nossa face, é oferecer a nossa visão, é oferecer o nosso outro lado espiritual que nós temos. Então, se a gente poder resumir, pessoal, e não estender muito, aquilo que a gente quer, a doutrina traz para nós de ensinamento. A gente tem por responsabilidade emitir. Eu vou colher o que eu estou plantando. E que se eu plantar ervas daninhas e eu vier colher para frente, eu não posso crucificar a espiritualidade. Eu preciso, mais uma vez, usar a minha responsabilidade e assumir os meus atos. E que se eu assim conseguir assumir, eu vou entrar em um processo de regeneração mais rápido. Mas se eu insistir ainda a jogar essa responsabilidade nos ombros, principalmente da espiritualidade, a minha caminhada vai ser longa, árdua, duradoura. E o que a espiritualidade mais clama e sofre, chora, estendendo a mão para nós, é que ela nos vê em um caminho às vezes errado e duro, e sabe que tem um caminho muito mais curto e maravilhoso, só que a gente às vezes não quer os ouvir, não quer pegar na mão deles, por simples ignorância nossa. A gente precisa quebrar esse orgulho, e a gente só vai quebrar exercitando, e que seja através dos segundos de práticas, pessoal. A gente vai sair daqui hoje muito melhor do que a gente chegou. Quando a gente chegar no nosso lar, pode ter certeza, daqui no caminho vai ter alguém que vai querer nos tirar do sério. Por quê? A gente vai sair daqui melhor com um propósito de melhora. E o bem, ele incomoda muita gente, principalmente vivendo em um planetinha onde que o mal prevalece sobre o bem em quantidade. Então ele vai incomodar. E aí é o momento da gente exercitar. Então que seja segundos. A espiritualidade não cobra de mim chegar e a pessoa me ofender, me xingar e eu chegar ali e ficar igual um santo, não. É difícil, a gente não está nesse grau evolutivo. Mas que eu possa ter segundos de hesitação para me responder. E a matemática resume para nós que segundos podem se transformar em um processo encarnatório em horas, dias, semanas, anos. Se a gente vier desencarnar com anos de tentativas boas, é algo gigantesco dentro do nosso processo encarnatório. Porque segundos realiza resgates de encarnações de séculos para trás. Imagina anos. Imagina anos. O quanto a gente não estaria vivendo essa felicidade que a gente tanto procura. E ainda transbordando para todos aqueles que nos cercam. Porque a nossa melhora, ela diz respeito a todos que nos cercam, encarnados e desencarnados. Se eles nos acompanham, é porque nós os permitimos ou nós os ofendemos em algum momento e a gente precisa resolver esse resgate. Ele só vai ser resolvido através do amor. Que não seja praticado, às vezes, com o mundo invisível, mas que eu dê o exemplo com aqueles invisíveis, visíveis, que estão diante de mim. Só no mais que a gente tinha para dizer. O assunto é extenso, se deixar a gente passa a noite aqui. É gostoso, porque quanto mais a gente consegue compreender, a gente vai ver que mais ações vão bater a nossa porta para nos exercitar, praticar. E a gente só precisa respirar fundo, hesitar alguns segundos, que a gente vai ver que as nossas visões vão mudar perante aqueles comportamentos, atitudes, ações, e a gente vai sair muito melhor do que a gente adentrou. Só obrigado aí a participação de todos. E quando a gente fala dentro de uma casa espírita que a gente vem para buscar um passe, a gente precisa se antenar com uma questãozinha. O passe magnético, ele é a parte final de um tratamento espiritual. A maioria de nós, se tivesse a mediunidade da visão, ia ver que estava diante de cada um aqui agora, o irmãozinho com a mão na fronte, fazendo um diagnóstico. Por isso que a gente fala que nas nossas preces, a gente não precisa levar os nossos pensamentos à dificuldade. Eles já as conhecem. A gente precisa serenar o coração e de se desligar do negativo. Esse momento de levantar esse diagnóstico
é feito para poder dar sequência às nossas medicações, nas águas fluídicas, nas energias dos passes, a ser derramado e entrar em contato com a nossa e fazer a junção do nosso remédio necessário. Mas quando a gente aqui está com um pensamento edificante em algo útil, a gente está com o coração e a mente limpa. A gente consegue absorver e conectar o máximo de energias mais maravilhosas possíveis que adentram dentro desse lar. Então a gente precisa entender, quando a gente entrou para dentro, a gente já está recebendo o nosso tratamento. E cada um desses que aqui estão vão sair, às vezes, uns melhores do que os outros, porque alguns conseguiram se conectar mais, entrar em um padrão. Alguns ainda não conseguiram se desligar da novela ou do jogo mais tarde, mas ainda recebeu algumas pitadinhas, que a espiritualidade ela é maravilhosa. Mas que a gente possa abrir a nossa mente e o coração numa próxima eventualidade, que a gente possa vir de coração e alma, que a gente vai receber na mesma intensidade. Só obrigado, até a próxima. Se alguém tiver alguma dúvida, nossa irmã está aqui para nos auxiliar.